Vazaram algumas das mensagens enviadas por jogadores do Corinthians a atletas do Flamengo sobre Vitor Pereira. Você vai ficar de cabelo em pé com algumas das afirmações. Bora te contar nesse vídeo de hoje do canal do Nicola também a respeito de João Paulo Sampaio, um dos caras mais valiosos dentro do Verdão. Quase não foi contratado, os bastidores são bem interessantes. Falam ainda sobre o São Paulo, quanto o tricolor pede para vender o Beraldo, zagueiro que interessa a Udinese da Itália. Tem informação importante no Fluminense, que tenta a contratação de Vina, jogador do Ceará. Te atualizo sobre as últimas do mercado em relação ao Vasco, inclusive incluindo o Alex Teixeira, preço de Vitor Roque, Nicolas pode parar no Cruzeiro. Tem uma série de outras informações que envolvem o Flamengo, mercado, bastidores e muito mais. Antes, deixa eu só me apresentar, sou Jorge Nicola, jornalista esportivo e dono desse canal no YouTube, que tem a missão de deixar você por dentro de tudo sobre o seu time do coração para não perder nada. Só apertar esse botãozinho vermelho de inscreva-se. Combinado? Bora começar contando que todo esse conteúdo tem um oferecimento de 1xBet, a casa de apostas esportivas que não te abandona nem sequer um dia no ano. Nesse domingo tem bastante jogo, alguns clássicos dos mais legais, como por exemplo no Campeonato Espanhol com 4 partidas, destaque para Atlético de Madrid e Barcelona. Vitória do Atlético em casa paga 3,19, o empate paga 3,48. E a vitória do Barcelona paga 2,40, vou fazer uma fezinha nesse empate. Tem ainda 5 jogos do Campeonato Italiano com direito a Milan e Roma. Para completar a Copa da Inglaterra com Bristol e Swansea. Você sabe que para apostar na 1xBet é super simples, é só pegar o link que está no comentário fixo, já faz seu cadastro e sai apostando. Só não esquece de usar o cupom Nicola para ter direito a 100% de bônus no valor do seu depósito. Combinado? Bora começar o vídeo com o tradicional giro de notícias. Quero assegurar para vocês que, apesar dos rumores, a Portuguesa não está contratando o zagueiro Valse do São Paulo. Não é que não exista interesse da Luz em relação ao atleta que já foi da seleção de base do Brasil. É que a Portuguesa já preencheu suas vagas para a zaga, então qualquer especulação nesse sentido não tem cabimento. Por falar em Portuguesa, a Lusa perdeu para o São Bernardo em amistoso disputado na manhã desse sábado, lá no CT da Luz, o único gol da Portuguesa marcado por Gustavo Ramos. Bora falar sobre Gustavo Scarpa, que fez sua estreia como titular do Nottingham Forest nesse sábado. O time dele acabou perdendo por 4-1 pelo Blackpool em jogo da Copa da Inglaterra. Dessa maneira, o Nottingham Forest está eliminado. Bora contar também sobre o Chelsea, que anunciou de forma oficial a chegada de Andrei Santos, volante que pertencia ao Vasco, 18 anos de idade, comprado por 12 milhões e meio de euros. A ideia do Chelsea e do Andrei é que ele seja utilizado já em breve na Premier League. Para completar o giro de notícias, notícia exclusiva, para falar sobre Éder, atacante que deixou o São Paulo na virada do ano, não teve seu contrato renovado e ele está muito perto de virar reforço do Criciúma. Estava conversando com uma pessoa próxima ao Éder e essa pessoa tratou como 90% a chance dele fechar com o Criciúma. Tinha uma oferta para jogar num time, uma sondagem de um time da Série A e uma proposta da Turquia, mas o Éder acabou se convencendo de que o melhor seria voltar para sua cidade natal e para o clube que o revelou, com o projeto de, assim que se aposentar, também ganhar um cargo importante no Criciúma. Já que falei sobre Éder, quero contar sobre um outro ex-São Paulino, Miranda, que está decidindo pela aposentadoria. A ideia do Miranda era jogar em um time que pudesse brigar por títulos. Como as propostas que apareceram não causaram muito ânimo, hoje o Miranda está mais propenso a se aposentar do que a continuar jogando, só 37 anos de idade. Bora falar sobre o São Paulo e um zagueiro que pode parar na Udinese. Eu fui o primeiro a contar para vocês no dia 28 de dezembro que Beraldo, atleta revelado em Cotia, só 19 anos de idade, passagem por várias das categorias de base da seleção, interessa a Udinese. Nos últimos dias, o pessoal da Gazeta do Esporte referendou, confirmou a informação que eu trouxe, contando que a Udinese tem sim a intenção de contratá-lo. Acrescentou inclusive que o Calegari, jogador do Fluminense, é outro na mira da Udinese. Fui tentar buscar mais detalhes para entender como é que o São Paulo vê essa possibilidade da venda do Beraldo. O negócio está emperrado na pedida do tricolor. O São Paulo quer 6 milhões de euros ou 33 milhões de reais por 80% dos direitos econômicos, com o detalhe de que o São Paulo é dono de 60%, o 15% de Piracicaba é dono de 20% e o jogador detém mais 20%. Uma pessoa com quem conversei antes de gravar esse vídeo disse o seguinte sobre esse tema, abre aspas: ainda não tem proposta, mas as conversas continuam e pode aparecer alguma coisa ainda em janeiro, fecha aspas. Beraldo, que disputou 4 partidas no time de cima, era o parceiro do Luizão durante todas as categorias de base do São Paulo. O Luizão, que já foi negociado com o West Ham, não deixou qualquer centavo ao tricolor, exceto pelo valor de 15% de uma venda futura.
Antes de mudar de assunto, só mais uma informação do São Paulo. Tricolor venceu o Guarani em jogo treino na manhã desse sábado. Vitória por 1-0, o único gol da partida marcado por Galopo. Quero falar agora sobre o Flamengo, que está na Argentina. Marcos Braz e Bruno Spindel embarcaram nessa sexta-feira com a missão de tentar fechar as contratações de Agustín Rossi e também de Juan Quintero. Informação sobre Juan Quintero. De acordo com jornalistas argentinos, a proposta do Flamengo é de R$1 milhão por mês de salário e um contrato que pode chegar até 3 anos. A tendência é que esse acordo seja selado muito em breve. Sobre Agustín Rossi, já há um pré-contrato assinado entre as partes, entre o Rossi e o Flamengo. Agora falta o sim do Boca Juniors para a liberação antecipada do vínculo. Ele tem mais 6 meses de contrato. Qual a estratégia do Flamengo? Começar oferecendo ao Boca $300 mil e subir nessa oferta até no máximo $2 milhões. Se o Boca Juniors aceitar alguns desses valores, Rossi chega já. Se não, ele vem apenas a partir do segundo semestre, sem qualquer custo. Bora responder a uma pergunta que me foi feita na noite dessa sexta-feira no programa do Nicola, o centroavante Nicolas, que já foi destaque e sucesso com a camisa do Paysandu e hoje joga no Goiás. É um dos planos do Cruzeiro para a temporada de 2023? Conversei com Edmo Pinheiro, que é o responsável pelo departamento de futebol do Goiás. Todas as negociações que envolvem compras, vendas de atletas passam pelo Edmo. E eu perguntei, e aí Edmo, o Cruzeiro em algum momento procurou vocês para tratar sobre o Nicolas? O Edmo garantiu que não houve nenhum contato do Cruzeiro, nem de qualquer outro clube. Então, sim, em algum momento, o Cruzeiro pensou no Nicolas, ainda não externou esse interesse em relação ao clube que detém seus direitos. Nicolas, que tem contrato com o Goiás até dezembro de 2023, nem foi tão utilizado assim no ano de 2022, porque se contundiu, e quando ele voltou, o Pedro Raul já era titular absoluto. De qualquer forma, os números são interessantes. 47 partidas, 15 gols e 3 assistências. Se você não lembra do Nicolas, já passou pelo futebol austríaco, francês, vários outros clubes, até chegar ao Paysandu, onde fez sucesso, e depois ao Goiás. Bora falar agora sobre o Vitor Roque, centroavante de só 17 anos de idade, tratado pelo futebol europeu como uma grande joia depois do Endrick. E o Mundo Deportivo, que é um jornal espanhol, afirma que o Atlético Paranaense já colocou um preço para vender o Vitor Roque, 30 milhões de euros ou 167 milhões de reais. Esse seria o custo pela operação fixa, um valor fixo para que o negócio saia. O Atlético ainda gostaria de mais 5 milhões de euros em bônus, ou seja, 28 milhões de reais, uma operação de praticamente 200 milhões de reais. O Barcelona é o maior interessado, de acordo com o Mundo Deportivo, mas Chelsea e PSG também monitoram o centroavante de só 17 anos de idade, que marcou em 2022 13 gols em 47 partidas e ele ainda deu mais 4 assistências. Bora falar sobre Alex Teixeira e o Vasco. Muitos de vocês vinham me perguntando nos últimos dias se o Alex Teixeira ficaria ou não no Vasco. E a notícia é boa para quem gosta do atacante. Ele esteve na manhã desse sábado no CT do Vasco, assistiu à vitória do clube contra o Nova Iguaçu, em um amistoso vitória por 3-1, com gols de Pedro Raul, Zé Santos e Aguinaldo. Depois se reuniu com os dirigentes do Vasco e da 777. E foi feita uma proposta um pouco melhor do que a primeira, e a reaparição do Alex Teixeira causou otimismo, causou ânimo. A expectativa é de que na segunda-feira ele já inicie os trabalhos de forma definitiva. A informação sobre o avanço nas tratativas foi divulgado pelo jornalista Lucas Pedrosa. O Alex Teixeira, entre outros, despertou a intenção e interesse do Cruzeiro, mas o Alex nunca escondeu que daria preferência ao Vasco por toda a relação que tem com o Cruz Maltino. Bora falar agora sobre Vina, um meio atacante que pode parar no Fluminense. Informação divulgada nas últimas horas pelo canal Sentimento e Tricolor e confirmada por mim depois de conversar com um dos representantes do Vina. Vina, que já passou pelo Fluminense, até deixou uma boa impressão. Ele chegaria para o lugar que deixou de existir do Natan. Natan estava confirmado. Atleta, meio atacante que pertence ao Atlético Mineiro, e ficaria por empréstimo de uma temporada no Fluminense. O Flu havia concordado em bancar 500 mil euros, ou mais ou menos 2 milhões e 800 mil reais. O problema é que o Natan desistiu de fechar acordo e o Fluminense precisa de um meio atacante. O nome do Vina foi oferecido durante a semana, acabou agradando não só a membros da comissão técnica, mas também a dirigentes. E nesse sábado, o André Cury esteve no CT do Flu para discutir a possibilidade da contratação do Vina. Vina, que já interessou a alguns outros clubes brasileiros,
Até esse momento a grande dificuldade foi se acertar em relação a salário. Ele ganha 600 mil por mês no Ceará e também a compra dos direitos econômicos. O vínculo dele com o Ceará se encerra em dezembro de 2024. Vou ficar de olho nessa história para contar qualquer novidade para vocês, beleza? Bora falar agora sobre o Palmeiras com uma informação exclusiva. João Paulo Sampaio, que é um dos principais funcionários do Palmeiras nos últimos anos, o grande responsável por reerguer ou por construir uma categoria de base extremamente vencedora, que revela jogadores, enfim. O João Paulo Sampaio quase não foi parar no Palmeiras. É que quando o Alexandre Matos, então diretor de futebol, decidiu contratá-lo, houve muita gente que torceu o nariz em relação ao nome do João. Ele era um cara desconhecido no mercado, só tinha uma única experiência no Vitória, onde de fato revelou bastante jogador, mas não era um cara de respeito, um cara de muito cartaz. E o Palmeiras estava perdendo na oportunidade o Erasmo Damiani, que estava indo para a seleção brasileira. O Cícero, que já estava no Palmeiras, também por indicação do Alexandre Matos, Cícero havia sugerido o André Figueiredo, que hoje está trabalhando no Corinthians, é de fato bom executivo de futebol para a base, mas o Alexandre Matos acabou comprando a briga e entendendo que o João Paulo Sampaio poderia fazer o trabalho que seria necessário para transformar o Palmeiras num clube sem tradição nenhuma na revelação de atletas, no maior celeiro de craques do futebol nacional. Palmeiras que acaba de vender o Endrick por 72 milhões de euros, já teve proposta de 40 milhões de euros pelo Messinho, vai ter proposta em breve alta pelo Luiz Guilherme, além de vários outros atletas que já integram o time principal e foram revelados nas categorias de base. Queria contar esse bastidor da briga do Alexandre Matos com vários outros dirigentes dentro do Palmeiras para que João Paulo Sampaio pudesse ser confirmado e contratado. Agora é o oposto, né? Agora o João tem proposta de Deus e o mundo. O Bahia tentou contratá-lo recentemente como diretor executivo, ele está cotado para trabalhar na seleção brasileira nas categorias de base, já foi procurado por Corinthians, por São Paulo, Santos, entre outros clubes brasileiros. Bora fechar o vídeo para falar sobre Vitor Pereira, que chegou ao Flamengo sob enorme desconfiança dos atletas. Tudo porque jogadores do Flamengo consultaram atletas do Corinthians, com quem eles têm relação, e as mensagens dos corintianos para os rubro-negros em relação ao treinador foram as piores possíveis. Vazaram algumas dessas conversas por meio de Vitor Sérgio Rodrigues, jornalista que participou de um podcast e revelou bastidores dessa história. O Vitor Sérgio Rodrigues se referiu da seguinte maneira a essa situação, abre aspas: "E eu vi mensagens de jogadores do Corinthians dizendo que o VP era péssimo, queria inventar, trocar tudo a toda hora." De acordo também com o Vitor Sérgio Rodrigues, tem jogador chamando o VP de FD, você sabe, né? Não preciso nem falar. Enfim, o Vitor Pereira chega ao Flamengo sob enorme desconfiança dos atletas, porque as referências são as piores possíveis, existe esse tipo de contato entre os jogadores de um time e de outro. O VP, em muitos momentos no Corinthians, precisou adotar linha dura. Foi assim com o Roger Guedes, com quem ele teve problemas de forma pública. Foi assim com o Fagner, que declaradamente não gostava do treinador. Foram vários os outros episódios. Eu cheguei a contar para vocês alguns dos bastidores das particularidades. Resta saber se o VP vai diminuir um pouquinho esse jeito xerifão para ser bem aceito pelos jogadores do Flamengo ou se a passagem dele pela Gávea vai ser curta. E você tem palpite? Use o espaço para comentários. Deixe sua opinião. Não esquece de deixar like também, de se inscrever no canal. A gente se encontra. Abraço, tchau.